Om Hara, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu aqui, Otávio Leal, Dian Prem, junto comigo a Ana Paula, que está fazendo uma formação de astrologia, astrologia e tarô, e hoje eu estou dando aqui uma aula, uma lição, baseado nas dúvidas que ela vai compartilhar comigo, nas dúvidas de vocês também que me acompanham sempre aqui. E eu vou estar falando do tarô dentro de um ponto de vista bem adiantado. Então, se você tiver arcanos do tarô, se você tiver um baralho cigano, se você tiver cartas, seja xamânicas, do Osho, cartas do caminho sagrado, você pode estar com elas aí, porque vai ser uma lição, assim, bem importante mesmo, tá bom? E para mim sempre é um prazer estar aqui, é um momento de muita alegria, estar com você. Eu entro num mundo à parte, que é o mundo da minha gangue, o mundo dos meus alunos, e às vezes eu estou num momento muito difícil, algum dia muito difícil, eu falo: "Eu vou dar aula, eu vou ensinar, eu vou cumprir o meu papel". Então vocês me ajudam muito, quando vocês me ouvem, quando vocês trazem perguntas, quando vocês entram junto comigo nesse mundo interior, que é um mundo muito iluminado, um mundo muito bonito, ok? Então eu vou começar a aula, eu só vou pedir licença um instantinho, hoje está o mar batendo forte aqui. Não, agora parou. Eu moro em cima de uma montanha, né, com o mar batendo na costeira, e às vezes o som não fica muito bom, e mas já diminuiu. Então eu vou já pegar aqui alguns tarôs, e nós vamos estar falando, dando essa aula. E a Ana Paula, que está aqui comigo, Ana Paula, manda aí o teu oi, e você que vai me ajudar aqui, já é uma aluna bem adiantada para trazer umas perguntas bem legais, bem poderosas mesmo, para que você aprenda realmente muito bem o tarô. Então, vamos começar oficialmente. 1, 2, 3, gravando. Bem-vindo, bem-vinda. Nessa lição, eu quero compartilhar contigo a responsabilidade. Não, pessoal, só um minutinho, tá muito barulho de mar aqui. Deixa eu fechar a janela. Agora sim, me desculpem, me desculpem. 1, 2, 3, gravando. Bem-vindo, bem-vinda. Sabe, quando nós temos na nossa frente alguém que nós vamos interpretar o tarô, é necessário muita responsabilidade. Responsabilidade em mostrar caminhos, responsabilidade muitas vezes de não apontar aquilo que eu penso, mas sim os caminhos daquela pessoa. Responsabilidade de ser um guia verdadeiro para a pessoa que está ali na nossa frente. Eu tenho dito muito isso, né? A gente, nesses tempos modernos, né, que é chamado na Índia de Kali Yuga, idade das trevas, idade do ferro, idade das dificuldades, na visão da Índia, do Tantra, nós estamos vivendo a Kali Yuga. Nós vamos aprendendo a ficar com o nosso coração frio, nosso coração vai endurecendo, vai gelando, porque nós vamos notando que em quem nós podemos confiar de verdade? Eu falo muito isso para as pessoas que trabalham comigo. Quem que promete uma entrega e cumpre? Quem que promete alguma coisa e faz bem feito? A gente pensa assim, né, eu estou tendo que lidar muito, por exemplo, com cartórios ultimamente, aí eu vejo os valores dos cartórios, os prazos longuíssimos, eu falo: "Puxa vida, será que o cartório pensa em mim?". Vejo esses impostos altíssimos que nós brasileiros,
cobramos, e eu penso, será que quem cria essas leis de impostos sabe que a gente sofre? As pessoas que cobram impostos, por exemplo, eh, em remédios. Como confiar em algum governo que cobra impostos de remédios? Como confiar em algum governo que cobra impostos de comida? E eu estou falando a nível mundial. Então nós vamos meio que esfriando. Quando eu falo de terapias, eu falo de tarô, o tarólogo ou, no caso, o astrólogo, enfim, o terapeuta, o psicólogo, o médico, ele tem que encantar as pessoas. Ele tem que gerar um atendimento que seja encantador, encantador. Por isso que eu criei, baseado em um monte de gente, Walderson de Souza, Mônica Bonfiglio, Léo Heisler, os grandes tarólogos dos anos 90, e eu aprendi, e junto com eles desenvolvi um método que o tarô aponta caminhos para as nossas dificuldades, para as nossas limitações de lidar com o mundo, muitas vezes, que mente para nós, que nos trai, que promete e não cumpre. Então, um tarô que eu uso muito, por exemplo, chega alguém para mim num processo de crise, eu fui magoado, eu fui ferido, eu uso esse tarô que se chama Oráculo da Deusa. Porque o Oráculo da Deusa, e olha a nossa responsabilidade quando eu uso um tarô desse. Ele vai falar uma divindade para a pessoa estar pensando durante um período. Então, eu estou aqui com você, eu já vou revelar um arcano aqui para você, desse tarô. Então, vamos pensar, nesse momento da tua vida, agora, você está numa crise, você está numa dificuldade, você está com algum problema. Então, você vai abrir, vai ser revelado o oráculo da deusa, que são o quê? Que são várias divindades. Nós vamos entrar em contato com uma egrégora, com uma força da tradição, que é uma força da tradição que vê a deusa, a grande mãe, a Pachamama, a Gaia, como um processo de nós lidarmos com as nossas crises. Então, lembra, o grande tarô, ele sabe, as perguntas para ele são muito importantes. O que perguntar para o tarô? Então, eu vou passar a mão aqui, pensando em você que está aqui comigo, para revelar um arcano, e olha a minha responsabilidade, que sirva agora para você refletir, para lidar com as crises, com as dificuldades do mundo exterior, com essa era que é a Kali Yuga, a Idade do Ferro, a Idade das Dificuldades. Então vem aqui e surge esse arcano, que é o arcano, olha que lindo, de Oxum. Oxum. Aí existe o livro, eu estou aqui com o tarô na mão, e você pode mudar muito positivamente, não é, a vida de uma pessoa, quando você puxa um arcano desse, revela um arcano desse. Oxum, eu vou abrir aqui no livro, ele trabalha com a beleza, procurar o belo, procurar o bonito. Eu falo muito, hoje, e saiu esse arcano, tá? Não é o que eu estou pensando, é o que veio. Mas o Oxum, ele fala da natureza. Ele fala da gente encontrar a nossa turma, da gente encontrar a nossa dança, da gente estar perto de pessoas que sejam legais, como aquela música do Lulu Santos, eu quero crer no amor numa boa, isso vale para qualquer pessoa. Eu quero um mundo de gente fina, elegante e sincera. Isso é a divindade Oxum. Ela é uma divindade das águas. Então, se saiu esse arcano aqui para você, talvez você tenha que estar mais perto da água, ou se não, tomar alguns banhos de ervas, ou procurar ter coisas belas perto de você. O amor pelas coisas belas. E as pessoas, olha o que eu falei antes, as pessoas que têm um encantamento no que fazem, uma coisa bonita no que fazem, elas são pessoas belas. Elas fazem desse mundo uma coisa bela, uma coisa amarela, como é a própria energia de Oxum. Ela tem um colar, né, um colar de búzios, aqui você não vai conseguir ver, porque está bem
pequenininho, mas ela tem um colar de búzios bem pequenininho, aqui na imagem, Oxum, sensualidade, né, quer viver uma vida solta, alegre, amorosa. E esse colar dá para ela um dom, o dom dela adivinhar, dela ter intuição, de saber por onde andar. Então, se você usa esse tarô das deusas, e Oxum aparece para você, você tem que reverenciar aquilo que é belo, aquilo que é bonito, aquilo que tem sentido. Você tem que reverenciar aquilo que faça teu corpo dançar, teu corpo ser mais sereno, sabe? E a cada dia que passa, eu penso mais na minha vida de me isolar mais ainda do mundo, sabe? Ficar só com a minha gangue, a minha turma, numa montanha, com animais, com as minhas incursões, muitas vezes, no mundo, têm sido muito catastróficas por causa dessa questão, né. Um cartório que demora muito, que tem preços, na minha opinião, injustos, impostos mentirosos, impostos altos, falta de muitas vezes de leis legais, São Paulo muito barulhento. Aí eu penso em Oxum: "Olha, hora de viver perto do mar, de viver com pessoas que eu ame, os meus alunos, com as minhas com as pessoas que fazem parte da minha vida. E a água é tirar um monte de coisas da nossa vida. Então pensa assim, por exemplo, o que que você precisa tirar hoje da tua vida, tirar completamente, que não faz mais sentido para você. E sabe, tem pessoas, isso tem muita relação com o Oxum, Oxum, quando nós tomamos um banho de Oxum, nós estamos pensando em tirar pessoas que nos tapeiam. E eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que sou muito tapeado, de novo, de novo, de novo. Parece que eu caio sempre na mesma armadilha. O tapeado, assim, questões financeiras, de cumprir prazos, de promessas, mais do mundo material. Mas eu tenho uma tendência a confiar nas pessoas, o que faz de mim, no momento que eu vou lidar com o mundo, uma das pessoas mais tolas que eu já vi, de sempre estar confiando. E Oxum fala: "Não, tenta fazer as coisas, você ter o controle, você fazer as tuas coisas, você encantar com aquilo que você faz, você fazer bem feito". E Oxum fala também para você tirar, eh, tudo que não é legal da tua vida, esvaziar, abrir mão. Então olha só, Oxum fala para você tomar um banho de água e que esse banho elimine a tensão do teu corpo. Que a água, você pode pôr até um aroma, que esse aroma represente que você está perfumando mais a tua vida. E depois você pode passar um óleo depois do banho, um óleo dedicado a Oxum, e tocar o teu corpo, ok? Então, o que eu estou mostrando aqui é o poder de uma interpretação bem para valer mesmo. E agora eu vou aqui tá outro, tarô, aqui tá os tarôs de novo. Então, se alguém quiser adquirir, se você quiser adquirir esse livro, O Oráculo da Deusa, só tem coisa bonita, só tem mensagens de egrégoras divinas, e eu não vendo nada disso, mas é fácil achar. O Oráculo da Deusa, editora Pensamento, que é uma editora que tem preços muito honestos. Tem editoras que têm preços muito desonestos, muito irreais. Enfim, de novo a gente cai na mesma coisa, né, que eu estava falando. Agora eu vou abrir um arcano para Ana Paula, que está aqui comigo, e pensando nela, uma mensagem para ela, Ana Paula, e que vai servir para você que está assistindo esse vídeo depois, é diretamente para ela. Então, o que que eu tenho que olhar hoje? Qual divindade que eu tenho que ser abençoado por ela? Olha, é importante de fazer uma pergunta direitinho para o tarô. Qual divindade hoje pode me abençoar? Qual divindade hoje pode me fazer muito, 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 muito bem? Aí chega aqui e vem o, o arcano da chamada Maeve. Maeve tem relação com a responsabilidade. Ela tem um touro, o touro, normalmente as divindades que vêm touro representam
uma força, uma ter os pés no chão, saber lidar com o mundo realmente com responsabilidade. E responsabilidade é nós encontrarmos resposta para uma vida que realmente faça sentido. Deixa eu abrir aqui nela, no significado, Maeve. Maeve é uma guerreira. Maeve é... Deixa eu ajeitar aqui o meu, minha câmera para você ver mais de perto. Aqui está. Maeve é uma guerreira, é uma rainha. Ela é capaz de responder a qualquer situação. Qualquer situação. E Maeve significa intoxicante. Ela é uma divindade irlandesa. Ela conversa com os pássaros, conversa com os animais, ela domina todos os seres da floresta também. E ela tem esse touro mágico. E esse touro, e essa divindade Maeve, que saiu para Ana Paula, que saiu, que está aqui comigo, que saiu para você, significa que você tem que ter responsabilidade. Tem toda a relação com o que eu falei antes de Oxum, né? Você tem que ser a rainha dos seus domínios. Você não pode mais se deixar invadir. Você não pode deixar mais que os outros, que você dê responsabilidade para os outros, que são responsabilidades suas. E quando você der uma responsabilidade para alguém, você tem que estar muito consciente que essa pessoa realmente vai fazer o que tem que ser feito. Realmente vai fazer o que tem que ser feito. Essa divindade também fala para nós fazermos uma dança. Lembra que eu falei de Oxum? E Oxum fala para você tomar um banho. Então, hoje fica o banho e a dança para você, né? E Maeve já fala para você fazer uma dança. Primeiro, escrever tudo o que você precisa, pôr tudo num papel. Escrever num papel que você precisa e fazer uma dança para aquilo dar certo, para aquilo fazer uma mágica, que Maeve te dê coisas que deem certo no amor, na família, nas amizades, que traga para você pessoas que realmente saibam ter gratidão por você, saibam respeitar aquilo que você é. E Maeve tem muita relação com isso, uma dança aonde você vai colocando os teus objetivos de vida nessa dança. Então, nota, eu vou repetir, essa lição é para você entender como um arcano de um tarô, que é um tarô alternativo, você pode dar um conselho muito profundo para alguém, muito profundo. E para você encantar a pessoa também, você pode depois pedir para ela, você dá um conselho, depois de uma semana você liga e fala, olha, como é que foi? Você gostou? Foi bacana esse conselho que eu te dei? Na minha escola, lá na Humane Amor, a Miriam, que trabalha comigo, ela tem essa energia de encantamento, né? As pessoas adoram conversar com ela, adoram. Ela atende, depois fala, você gostou do curso? Como foi? Como é que você estudou? E o grande tarólogo, o grande psicólogo, o médico, né? O médico pediatra, imagina, você leva teu filho num pediatra, ele te dá um remedinho, depois de uma semana ele liga e fala, teu filho ficou bom? Você nunca mais larga esse médico, nunca mais. Encantamento. Você vai num tarólogo, ele te dá um monte de conselhos, passa 15 dias, fala, você gostou? Mudou tua vida positivamente? Você sempre vai ter esse tarólogo. Você sempre vai ter esse astrólogo. Então, sempre dou essa dica para astrólogos, terapeutas, tarólogos, oferecem muito mais do que te pedem. Porque hoje as pessoas estão oferecendo muito menos no mundo. Elas oferecem menos do que, muitas vezes, a gente pode dar. Isso é muito triste, quando eu posso dar muito e dou muito pouco. Então, esse tarô é a primeira lição hoje daqui. Muito legal, eu adoro ele para você dar um aconselhamento do outro mundo para as pessoas. Bem, agora eu vou compartilhar contigo esse baralho, que é o chamado baralho cigano.
também conhecido como baralho Lenormand. Esse baralho, aqui inclusive vem o livro do meu amigo, que sempre tem palavras muito gentis comigo, que é o André Mantovani. E por que eu falo desse baralho do André Mantovani? Porque esse oráculo, que são as cartas ciganas, o baralho Lenormand, enfim, ele pode substituir no tarô, ele pode substituir no tarô aquilo que a gente chama de arcano menores. Às vezes a gente não sabe muito bem lidar com arcanos menores, porque cada oráculo tem uma energia. Ontem eu estava conversando com uma nova amiga de internet, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Nanda Pooja, uma terapeuta tântrica dessas de tirar o chapéu. Incrível. E que respeito o Tantra, que amo o Tantra. E ela falou, Otávio, eu quero estudar I Ching. Eu falei, Ananda, Pooja, você é super intuitiva, você dança, você canta. Se você vai estudar o I Ching, acho que você vai se perder, porque o I Ching, que é aquele oráculo de varetinha, ele é muito profundo. Para você responder uma pergunta no I Ching, você demora 10 minutos. E ele é cheio de enigmas para você decifrar. Eu considero o I Ching o mais profundo de todos os oráculos. E considero as cartas do caminho, o baralho Lenormand, de Madame Lenormand, ou baralho cigano, como o oráculo mais superficial que existe. Superficial que existe. A Deva Puja fala, eu estou aqui. Não, eu sei, por isso que eu falei de ti. Por isso que eu falei de ti. Esse tarô, para mim, é o mais superficial. Isso não é uma crítica. Não é uma crítica. Porque, às vezes, a gente não quer coisas profundas. Às vezes, nós queremos coisas simples. Sabe? Eu sou uma pessoa que... eu sei de tudo um pouco, mas nada muito para valer. A não ser astrologia, assim. Você sabe que cada 500 mapas que eu faço, tem uma, duas ou três pessoas que não gostam. É raríssimo, raríssimo, raríssimo. Normalmente são pessoas que trazem um peso muito grande. Quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente critica pesado mesmo, né? Hoje eu falei com um menino que me elogiou tanto do mapa, e ele falou, Otávio, bom, ele falou coisas tão lindas, eu falei, quando você me elogia, para valer, isso mostra a grandeza da tua alma. As pessoas que têm uma alma grande, elas elogiam. Se alguém critica muito, isso mostra a grandeza da alma daquela pessoa, que é desse tamanhinho. Não tem grandeza nenhuma. Críticas muito perversas, muito cruéis, às vezes. Então, na astrologia, eu consegui fazer coisas muito profundas. Na maneira como eu administro a minha escola, que eu assumi a administração faz 1 ano e meio, eu falo para a minha equipe, eu sou um desastre absoluto de administração, eu sou extremamente superficial na forma como eu administro a minha escola. É ignorante, superficial, não tenho capacidade de liderar negócios, business, não sou claro no que eu quero, enfim. Então, na tua vida também, se você estudou astrologia, tem um lugar no seu mapa que tem gêmeos, no teu mapa, gêmeos. Você tem algum lugar, e ali você é superficial, e não faz mal. Eu tenho gêmeos na casa dos amigos no meu mapa. Então, eu posso falar que eu sou superficial com os amigos. E esse tarô, para coisas mais simples, ele acaba sendo mais superficial. Por exemplo, vem aqui o arcano de pedras. Então, pode ser pedras no caminho. Esse aqui da morte. Ele significa morte. O que mais, Otávio? Mais nada. Só morte. E a morte do tarô, que é um oráculo que vai mais fundo. A morte no tarô significa transformação, tirar o que não presta. É o Shun que eu falei agora há pouco. A gente ter coragem de tirar algumas coisas da nossa vida. Nanda Puja estava me falando hoje sobre isso, ou ontem. Sabe, tem gente que não dá mais. Tem situações que não dá mais. Ela falou, não quero mais pertencer a algumas coisas. Essa é a morte do tarô. Essa
do baralho cigano, Lenormand, a morte, alguma coisa vai morrer, vai desaparecer. Aqui, por exemplo, a criança, o que que significa? Uma criança, ou várias crianças, ou alguma coisa mais inocente. Não estou criticando esse baralho, ele é mais simples só. E volto a repetir, tem pessoas que vêm buscar uma consulta conosco e elas querem ter uma consulta simples. Então aparece aqui a cegonha, que é gravidez, ou uma notícia que vai nascer. Esse foi o primeiro baralho que eu aprendi. Primeiro baralho que eu aprendi, Lenormand, com a dona Maria Antônia. Só que eu uso esse baralho como um complemento do tarô. Eu coloco o tarô e depois coloco esse baralho para complementar os arcanos do tarô. Quer ver? Eu vou pôr aqui esse meu tarô. Esse tarô é o meu tarô do Crowley, que é o meu primeiro tarô, tarô que eu uso, do Crowley. Esse aqui ninguém põe a mão, porque os teus objetos mágicos, o teu tarô, ninguém põe a mão, ok? Esse tarô, você não pode deixar, é o tarô teu. Olha esse aqui como está destruído, não sei se você enxerga. Deixa eu ver se eu tenho o novo dele aqui, o novo oráculo desse daqui. Esse é o que eu uso para as pessoas, tá vendo? Que eu uso para fazer as minhas. Quando eu interpretava, esse aqui é o arcano do enforcado, né? Que é um arcano que uma boa parte do mundo está nesse arcano, é o tema que eu estou falando hoje, da gente não encantar, da gente não cumprir metas, da gente mentir para as pessoas, da gente fazer um serviço mal feito. Tem muito isso, eu sei que você não é assim, da gente fazer de qualquer jeito. Então, olha, esse daqui é o meu tarô que eu usei anos, é, atendendo. E esse é o novo que eu uso mais para dar aula. Ele está novinho, é o mesmo. Olha a parte de trás. Um deles está destruído e esse está novo. É igual a minha faixa preta. Eu tenho uma faixa preta, cadê ela? Não está aqui hoje. Que ela está destruída, que mostra o quanto que eu treinei. É como eu tenho tatuagens, eu não reformo tatuagens. Porque algumas vão envelhecendo mesmo, e eu estou envelhecendo, o tarô está envelhecendo. Então, quando você tira um arcano do tarô, vamos supor, eu vou revelar um arcano do tarô para você que está aqui. Para você que está aqui. Vou colocar um arcano do tarô. Então vamos pensar assim, sempre lembrando que o importante do tarô é a pergunta. A pergunta é fundamental. Então eu vou jogar o tarô dentro de um ponto de vista diferente. O que hoje trava a minha vida? O que hoje está te travando? O que hoje está te limitando? O que hoje está te segurando, tá, na tua vida? Aí você passa a mão aqui, vou tirar para você o que está te travando, e vem o arcano da temperança. O que é a temperança? Só que a temperança é um arcano boníssimo, boníssimo, tem 1000 significados, né? Assim como a criança também, alegria, inocência, criança. Mas você pega um arcano desse, deixa eu pegar o arcano bom para você ver. Por isso que as pessoas têm medo do tarô do Crowley, porque o tarô do Crowley, você entra nele, ele fala com você. O tarô do Crowley, ele é uma floresta de símbolos. Ele tem símbolos assim, ele começa a te revelar, olha, é uma alquimia, é transformar chumbo em ouro, é modificar um monte de coisas. Então, o que está hoje, antes eu vou mostrar aqui, olha a diferença. Esse daqui, que é o Lenormand, ele complementa esse. Porque se você olhar os símbolos, praticamente não tem símbolo nenhum aqui. É um cachorro e a casinha dele. Aqui você tem o símbolo do cobre, o símbolo do ouro, aqui você tem Kundalini, aqui você tem uma figura que é meio homem, meio mulher, você tem o ouro aqui atrás, que é a transformação em ouro, tem palavras mágicas aqui, nossa, tem as luas aqui, a representação da lua, a águia e o leão, tem o caldeirão, que é o nosso chakra sexual, é um universo de coisas. Bom, antes de falar da união dos dois, eu vou falar aqui.
esse arcano, o que pode estar hoje atrapalhando a nossa vida? A nossa incapacidade de mudar. Eh, Sabe, eu vou dar um grande ensinamento para você, grande ensinamento. Ensinamento top. Nós temos medo da dor. E quanto mais a gente foge da dor, é pior. Se a gente é o que saiu aqui, tá? Se nós encararmos a dor, por exemplo, eu vou falar assim: "Ah, eu vou mudar de emprego, mas isso vai me causar muita dor". Então tá, fica no mesmo emprego a vida toda e sempre sofrendo um pouquinho. Se você largar teu emprego, você vai sentir dor. Mas se você for de encontro à dor, ok, eu vou sentir dor, eu vou largar meu emprego, eu não sei o que vai acontecer. A chance de você conseguir coisa melhor é grande. Ah, eu não quero separar daquela relação porque eu vou sentir muita dor. Fala assim, eu quero sentir dor. Fala assim, a dor é minha amiga. A dor tá junto comigo. Eu aceito que eu vou sentir dor. Eu vou me separar, vai doer pra caramba, mas eu vou de encontro a isso. Eu vou parar de comer carboidrato, ou vou jejuar. Putz, é horrível parar de. Eu vou parar de fumar, é horrível parar de fumar, mas eu vou sentir dor, vou ficar triste. Sim, é horrível. Mas se você ficar fumando, vai ser muito pior. Então, esse arcano fala: a gente precisa ter coragem de mudar e saber que vai sentir dor mesmo. Ah, imagina, você não vai sofrer nada. Vai sim, porque a gente precisa encarar isso. Não tem muito jeito. Eu, quando fazia artes marciais, combate, no karatê, no kung fu, eu sempre treinei com gente muito maior que eu, porque eu sou pequenininho. E naquela época, nos anos 90, não tinha peso as pessoas, não tinha peso nem tamanho. E eu pesava 60 quilos com 1,65 m. Então eu olhava para o meu adversário e falava: eu vou sentir dor, eu vou apanhar pra caramba, mas não faz mal. Não faz mal. E eles falam: meu, você vai de encontro. Sim, vou de encontro. Porque quanto mais eu fugir, quando o cara me pegar, é pior. Então vai de encontro à dor, essa é a temperança. Olha o que talvez você mudar algumas coisas hoje na tua vida vão doer, mas você tem que ir de encontro a essa dor. Saiu para você. Agora, esse é o arcano maior do tarô, que é uma dúvida que todos têm. O arcano maior, ele fala dos mistérios maiores, ele fala da verdade, de coisas que te tocam. Depois escreve aqui para mim se isso que eu falei para você não te tocou agora. Que você tem medo de ter algumas dores e não consegue mudar algumas coisas. E eu mesmo, na minha situação, em algumas situações, eu falo: "Meu, de novo isso, de novo isso, de novo", porque eu tenho medo de tomar algumas decisões. Eu falo do mundo financeiro, material, que é um mundo que eu não gosto de lidar, hipótese alguma. Mas enquanto eu não tomo uma decisão, aquilo volta. Então eu fico sentindo um monte de dorezinhas, em vez de falar: "Vai doer, tá, mas eu vou ter que dar um jeito". E os arcanos menores, sempre que você tirar arcanos menores, esse aqui são os arcanos menores, tá, os 78, os 56, perdão. Deixa eu só separar. Você sempre tem que deixar separado os arcanos maiores e os menores, sempre, nunca pode estar junto. Porque os arcanos menores, repito, ele representa o nosso mundo, as coisas mais simples, assim como o baralho Lenormand. Então, por exemplo, vou revelar um arcano menor aqui. Aqui saiu um. O 2 de. O que é esse 2 daqui? Eu sem óculos. 2 de ouros. É o 2 de ouros, que significa chance. Chances. Otávio, além de chances, que mais que significa? Nada. É só isso, chances. Você vai ter várias chances. Então, repara o quanto que eu falei usando o arcano maior, o quanto que eu desenvolvi usando o arcano maior e o quão pouco que eu falei do menor. Então, aqui está falando de uma verdade, de eu ir de encontro à dor, de eu realmente mudar alguma coisa, de eu não ficar dando voltas, de eu alquimizar algumas coisas, de eu não tolerar mais algumas coisas na minha vida. Saiu para você e para mim também. É bem o que eu estou vivendo hoje. E aqui sai o arcano das chances, dizendo: você vai ter chances. Então, ele complementa.
O arcano maior fala de uma verdade, de símbolos. O tarô do Crowley, que eu gosto, de todos o que eu mais gosto é o Crowley, Waite. Não gosto do tarô de Marcella, não gosto do tarô egípcio, não gosto. No Egito, na verdade, nunca teve tarô, esse tarô é moderno, alguém criou com alguns símbolos egípcios, mas não há nenhum dado que exista tarô egípcio. Não gosto das figuras do tarô de Marcella, acho que o tarô de Marcella é feio, mas respeito se você gosta, esse aqui é o de Marcella. Eu acho ele um tarô meio careta, assim, não te dá aquele tesão de olhar, de você, uau, mergulhar nele, de você ter um êxtase de tá vendo. Eu acho o tarô do Crowley, por isso que eu ensino, né, o tarô do Crowley. Sempre, quando eu dou curso de tarô, eu ensino vários, mas o do Crowley, você pega o arcano da estrela, deixa eu mostrar aqui para você. Que o tarô, ele tem que te tocar. Tem gente que fala, eu uso de Marcella, não porque você gosta, mas porque disseram que é legal, enfim. Mas olha a diferença aqui. A estrela e a estrela. O tarô do Crowley é uma floresta de símbolos, você embarca nisso. E ele tem uma egrégora, uma força, ele tem um axé. Na minha visão, ele tem mentores, ele tem divindades que estão por detrás dele, que vêm junto com você. E depois o doente também. Será que eu estou com o meu doente aqui para mostrar para você? Não, ele não está aqui. Bom, vocês veem como eu trato o tarô como algo sagrado. Como algo sagrado. Então, saiu aqui esse arcano e que você vai ter chances também. E agora eu vou pegar mais um dos arcanos menores. Está aqui esse daqui, que é o arcano copas, 6 de copas. 6 de copas, que quer dizer pedir desculpas. Pedir desculpas, pedir por favor. É só isso. Então, para cada um arcano maior, guarda isso. Você sempre tem que usar 2 arcanos menores. Sempre. Para cada um arcano maior, 2 arcanos menores. Por quê? Porque o nosso mundo é dual. A verdade é uma só, a verdade do momento, porque o tarô fala os momentos da nossa vida. Agora eu estou vivendo isso, agora eu estou passando por isso, agora está acontecendo aquele outro. E quando você usa, por exemplo, o baralho Lenormand, que eu adoro, 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 mas para coisas mais rápidas, ou para complementar o tarô, eu já vou dar um exemplo para você. Quando puxar aqui um arcano qualquer, vem um navio, é uma viagem. Que mais? Não é mais muita coisa, porque você vê o próprio desenho, não tem imagem nenhuma. Então, sempre que eu pergunto alguma coisa desse mundo, se eu usar o Lenormand ou se eu usar os arcanos menores, eu tenho que usar 2. Então, o navio e os ventos. O navio e os ventos, sempre 2. Por quê? Porque o nosso mundo é dual, o nosso mundo nunca é muito claro. As coisas são muito muito duais. Você sabe que eu estou brigando muito para ver se eu consigo ajeitar as minhas vendas online e ajeitar assim as pessoas que façam o meu site, que estão fazendo, né? E eu pergunto, quando o site vai ficar pronto? Amanhã. Amanhã chega, daqui um mês, daqui uma semana, daqui 2 anos. É tudo muito dual o nosso mundo. Por isso que as pessoas verdadeiras têm palavra de honra. Palavra de honra. Vergonha na cara. Ok? Vergonha na cara. Então, é o que está aparecendo aqui. Então, sempre que nós usamos cartas comuns, arcanos menores do tarô Lenormand, para cada pergunta, 2 arcanos. E quando eu interpreto o tarô, quando eu interpretava, né, no caso, quando eu ensino, sempre eu uso, para cada um arcano maior, 2 arcanos menores. Para cada um maior, 2 menores. Sempre. Porque o arcano maior fala a verdade e o arcano menor fala o que nós pensamos da situação. Esse mundo dual que nós vivemos, que nunca fica nada muito claro, que tudo fica muito confuso.
ok? Que as coisas são duplas. É que a pessoa fala, nada é totalmente ruim nem totalmente bom. Isso no nosso mundo é verdade. Vai para o mundo espiritual, tem coisa que é totalmente ruim. Você fala, uma violência, violentar uma mulher é bom e ruim? Não, é só ruim. Uma guerra, o que tem de bom numa guerra? Nada. Toda guerra é um covarde guerreando com o mais fraco. Sempre foi, desde a história do mundo. Qualquer guerra é um covarde guerreando com o mais fraco. O Hitler era doido, ele foi brincar com os Estados Unidos. Mas o Hitler atacou quem? Aquele covarde. Polônia, Áustria, só aqueles países. Depois foi se meter com a Inglaterra, caiu do cavalo. Então, que a Inglaterra não perde guerra, né? É uma tradição, eles nunca perdem guerra nenhuma. Isso é modo de dizer. Então, guerra nunca é bom. Nunca é bom. Roubo nunca é bom. Corrupção nunca é bom. Então, o arcano maior, ele fala da verdade, e os menores falam de como nós podemos lidar com isso. E as cartas Lenormand, o baralho cigano, também vai falar isso. Muito como lidar com o mundo. Agora, o perigo, às vezes, desses baralhos como o Lenormand, a pessoa tem que saber interpretar isso. Porque, às vezes, a gente fala, você vai lá, a pessoa fala tudo o que você quer ouvir. O tarólogo, o astrólogo Michuruca, ele fala o que a pessoa quer ouvir. O grande tarólogo, o grande astrólogo, ele vai cutucar a pessoa. Ele vai falar dos aspectos sombrios dela. E, em seguida, eu vou falar para você como ler os chakras. Ler os teus chakras, ler a tua aura e a aura do outro com o tarô. Eu vou beber um pouquinho d'água e vou aqui falar sobre isso. Meus irmãos, Ana Paula, pessoal que está aqui, vocês querem me perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa para mim? Aqui é o Thiago Goulart, meu professor de Kung Fu, me dá aula particular de Kung Fu e boxe, é isso? Eu não sei. Ana Paula, você está aí? É que libriano, Pierre, fala a verdade, né? Libra é um signo de verdade. Então, a gente tem que procurar pessoas. Eu estou apavorado, assim, de ter que lidar com coisas de internet, de vendas, de promessas que nunca se cumprem, das coisas não ter um encantamento. Libra é mais da arte, né? E Libra é de todos os signos. Libra e Sagitário, né? São os signos da justiça. Então, eu fico apavorado, assim, com um monte de coisas, assim, do mundo mesmo, né? Precisa estudar, para isso é legal, precisa se aprender inglês? Não, Carol, não precisa aprender inglês, não. Ana Paula, o que você quer me perguntar? Pergunte aí. Eu acho o Crowley intrigante. Sim, o Crowley é uma coisa. Tem muita coisa do Crowley que não fala comigo, que eu não gosto. Eu não viveria a vida do Crowley, não viveria. Eu sou um cara super ecológico. Eu não quero poder, quero morar em cima da montanha. Cada dia eu estou mais longe desse mundo louco de impostos, de cartórios, de regras, e o Crowley ele queria poder, poder, mas o tarô do Crowley, ele pega tudo que ele aprendeu em várias escolas de espiritualidade, várias escolas. Então, não tem relação com ele, com a pessoa Crowley, ok? Então, vamos em frente, não tem nenhuma pergunta aqui. Eu quero falar agora a respeito do... eu não atendo mais com tarô há muitos anos, sabe? Eu atendi muito, eu adorava atender. A vida me levou muito para dar formações, né? Eu tenho essa formação de tarô online. Agora, daqui uns meses, vou lançar um curso que vai se chamar Universidade do Tarô e Astrologia. Universidade do Tarô e da Astrologia, né? Vou tá falando, vou estar com esse curso, mas se você vai atender com tarô e você segue o que eu compartilho contigo, que eu aprendi com grandes mestres, nossa, você vai dar um banho, assim.
Virgínia, não existe tarô para a parte afetiva, né? Todos respondem tudo. Mas agora a gente vai ver uma outra coisa aqui que é fascinante, que pode responder muitas coisas para a parte afetiva. Para isso, eu vou, quando você assistir essa aula depois, bom, está assistindo essa aula agora aqui comigo, você vai trabalhar colocando as mãos no seu chakra. E dentro de um processo que chama sincronicidade, o que significa isso? Que quem assistir essa aula, de alguma forma, tá aqui para assistir, para a existência mostrar alguma coisa, é isso que o tarô faz, o tarô mostra alguma coisa para nós, então vai servir para você essa interpretação que eu vou estar fazendo, tá bom? Vai fazer muito sentido para você. Ana Paula pergunta, ao tirar 2 arcanos menores para cada arcano, estamos tirando arcanos para luz e sombra? Não, Ana Paula, é assim. Você tira 2, os 2 podem ser péssimos e os 2 podem ser legais. Então, os arcanos menores sempre complementam o maior, mas não pode entrar pensando que vai ser luz e sombras. Você vai ver o significado deles. Então, quando você vai pôr o tarô na mesa, você coloca os 12 maiores, a mandala astrológica, depois os menores uma rodada, e depois outra rodada, outros menores, tá bom? Agora vamos ler nossos chakras. O tarô nos faz pensar, tá? Não é uma verdade absoluta o que eu vou falar agora. Vamos ver se encaixa. Só que para isso eu vou começar de novo aqui. Ver se você tem alguma pergunta para mim. Eu só preciso anotar o nome da aula, porque depois eu edito essa aula e mando para você. O nome dessa aula vai ser Leitura da Aura com o Tarô. Leitura da aura, leitura dos chakras. Então, vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Sabe, alguns anos atrás, teve um programa do SBT que se chamava Os Paranormais. E eu recebi uma ligação em casa do Fernando Pelégio, que é um diretor, um manager do SBT, casado com a Beca Milano, dos bolos, amigões meus. O Fernando é amigo de infância, aqueles amigos que você nunca mais... Fernando Pelégio. E ele falou macabra, ele me chama de macabra, porque eu gostava de coisas místicas, e eles me chamavam de macabra na infância. Eu quero montar um programa que são vários paranormais, e eu quero que você participe. E eu falei, Fernando, eu não vou participar, não vou. Então me indica algumas pessoas. E era uma competição de vários paranormais, para ver quem conseguia adivinhar umas coisas. Colocavam numa casa que tinha morrido alguém, mas ninguém sabia. Colocavam no local que alguém tinha ganho na loteria, enfim. Numa rua, o que aconteceu nessa esquina? Aí o pessoal, acidente, mas não era nada disso, eram coisas... E as pessoas tinham que adivinhar o que estava acontecendo ali. Então, eram 8 paranormais, eu lembro até de colocar o Elias Bispo, que é um tarólogo muito bom, achei que ele ia ganhar. Mas mas não participei, eu não participo dessas coisas assim, de jeito nenhum, de competição, essas coisas. E aí o que acontece? Lá nesse programa, o cara que ganhou, não lembro o nome dele, ele usava o tarô o tempo inteiro. Então ele chegava no local e falava assim, foi o Edu Scarfon que ganhou, estão me dizendo aqui, será? Ele chegava no lugar e falava assim, o que houve aqui? Ele tirava um arcano do tarô. Porque o tarô ele é muito maior do que eu estou pensando. Ele é muito maior do que a minha visão. Aí, põe uma pessoa, assim, e os 8 paranormais olhavam, cada semana era eliminado um. Tá no YouTube esse programa. Era esqueci o nome, é um cara lá do SBT, o programa. E Sérgio Portioli. Mas o manager lá é o Fernando Pelégio, ele que criou, ele que organizou, enfim. E aí ele chegava num local e tinha uma pessoa e os paranormais passavam a mão, sentia energia, uns tentavam canalizar, enfim, um monte de coisa. Quem acertava? O do tarô.
Porque ele não vai passar a mão, não vai sentir energia, ele puxa o arcano do tarô e fala o que está ali. Porque o tarô faz esse instrumento. O tarô é uma rádio, é um 8G hoje, vai buscar coisas do outro mundo. A gente está no 5G, né, nesse momento. O tarô vai buscar coisas assim inimagináveis. O tarô é grandioso. Por exemplo, esse programa Paranormal Experience, eu falo muito para as pessoas. Eles são incríveis, esse programa, Paranormal Experience. Eles não erram, tudo é feito com cuidado, com uma assertividade. Eles encantam o guru e o alê e o pessoal que está por detrás, inclusive a Nilama, são encantadores. Encantadores, eles querem te encantar. E o tarô, quando você segue o tarô, ele vai falar coisas que não está muito clara aqui. Então, o que que eu vi? Eu lembro uma época que eu estava lá num hotel chamado Ponto de Luz, em Joanópolis, veio uma moça e falou: deixa eu ler tua aura, Otávio, deixa eu ler tua aura. Ela veio com a mão e foi passando a mão. Era moda na época ler aura. E errou tudo, porque ela tinha uma visão minha, que é uma visão que você tem. Então ela começou: Otávio, você tem um grande amor. Eu falei: não, não tenho um grande amor. Ela falou: como assim? Não tenho. Eu não falo nada, mas se a pessoa perguntou: estou certo? Eu falo: não. Mas você não está vivendo um grande amor? Eu falei: não, nunca vivi um grande amor na vida. A pessoa falou para mim: mas como assim? Eu falei: eu vivo vários amores ao mesmo tempo, né? Antigamente eu era não monogâmico. Não monogâmico, amava várias pessoas. Ah, você é um cara muito calmo. Não sou também. Dá a impressão que eu falo baixo, eu sou educado, mas eu sou muito ansioso. Eu tenho lua em leão, ascendente leão. Então a pessoa julgava pela minha imagem, um monge, naquela época eu usava mais hábitos, hábito é uma roupa budista, e ela ia lendo baseado nos conceitos dela. Aí eu comecei a experimentar, fazer assim: e se eu colocar a mão em você que está aqui comigo e ler a tua aura com o tarô? Uau! Isso dá muito certo. Então vamos fazer eu vou usar alguns tarôs diferenciados para você fazer entender essa forma, né? Eu tenho vários tarôs aqui comigo, você sabe, cartas do caminho sagrado, tarô do Osho, tarô do Crowley, tarô do Gasparetto, que é poderosíssimo. Então vamos começar com o nosso Muladhara Chakra, que é o nosso chakra sexual. Eu vou colocar uma das mãos no meu chakra sexual, olha lá onde você está agora assistindo essa aula, vou colocar a mão nesse chakra e eu vou puxar um arcano para você, falando desse chakra, mas não da questão sexual. Esse chakra, o Muladhara, é do dinheiro, da matéria, dessa ganância que está aí no mundo, a avareza. Mas pode ser que o nosso esteja super legal, tá bom? Então eu vou tá aqui o tarô do Gaspa, que é um tarô bem adequado para isso. Deixa eu ver se eu acho o meu óculos. Não, meu óculos não está aqui. Mas se eu faço uma forcinha, enxergo aqui. Eu vou coloca a mão no teu chakra, Muladhara, e eu vou mandar uma mensagem para ele. Você vê que eu vou entrando em contato com você que está vendo esse vídeo. Vão ser menos que 100 pessoas que vão ver essa aula, então isso significa que se eu estivesse falando para 1000 pessoas, ele não daria certo, mas um número menor que 100 sempre dá. Uma mensagem para o teu chakra Muladhara, para ele girar mais depressa, para estimular ele, para ele viver uma coisa legal. E saiu essa daqui. Saiu duas, eu tiro uma, vem essa. Então, vem o arcano da compaixão. Olha que bonito. Está dizendo para nós que, com relação ao mundo do primeiro chakra, que é o Muladhara, nós temos que aumentar o nosso nível de compaixão, para que a gente atraia mais sucesso. Sucesso é sempre um bem em nossas vidas. E sucesso só ocorre quando nós criamos condições específicas na nossa vida. Compaixão é olhar com bons olhos tudo que nos cerca, sabendo que nós podemos, com bons olhos, fazer com que as coisas cresçam positivamente. Ela serve para mim também. Hoje eu estou num dia meio muito magoado com essas coisas do mundo, assim, muito magoado mesmo.
Aí ele fala, né, todos agem com a ideia de que estão fazendo o certo, mas nem sempre. A gente, às vezes, tem que perceber que o nosso certo pode não ser o certo do outro. Compaixão é olhar o mundo com inteligência apurada. Só assim podemos ver soluções para a nossa vida. Condenação paralisa nossos potenciais. Está falando do primeiro chakra, que é a nossa, o teu primeiro chakra, que é a tua ligação com o mundo. Está falando que condenar o mundo paralisa nossos potenciais, dificulta a nossa ação, tira o nosso progresso. E quando eu condeno o mundo, o Gaspareto, esse é o tarô do Gaspareto, fala que isso atesta a minha burrice. Se eu ficar só na condenação. Por isso que eu falo, meus irmãos, a gente precisa encontrar a nossa turma. Turma do bem, turma que encanta, turma que gosta de praia, ecologia, amar, turma que gosta de viver, sabe, na natureza e que ame o próximo. Essa carta, o Gaspareto termina, lhe pede para rever com bons olhos os seus atos, principalmente os seus atos. Ter compaixão por você. Compaixão por você. Tá bom? Então, essa é a leitura do seu primeiro chakra. Eu usei o tarô do Gaspareto. Agora eu vou para o segundo chakra, que é o nosso Swadhisthana, que é o chakra da criatividade. Só que em vez de ler como ele está, eu vou falar como estimular o seu chakra da criatividade. Eu estou procurando um tarô aqui bem legal para isso. Não estou sumindo, não. Quando a gente tem vários tarôs, a gente pode fazer várias perguntas, né? Então, eu vou puxar um tarô que eu chamo tarô xamânico, que é o tarô dos bichos. Você vai tocar no seu Swadhisthana, eu vou tocar no meu, e nós vamos chamar um bicho, para a gente ser mais criativo e para a gente dar uma banana para quando alguém quiser nos controlar. Porque um animal, tem vários tarôs dos animais hoje, né? Vários. Inclusive, eu ganhei um tão lindo aqui, de uma menina que ela me deu numa feira, a Keila Tracajá, chama Cartas Xamânicas, tão lindo. E tarô dos bichos é legal porque a gente chama a força de um bicho. O bicho é o nosso id. Principalmente vocês mulheres, o mundo acaba com o id de vocês. O que é o id? É o bicho, é a moleca que faz qualquer coisa, que ninguém segura, é a moleca que não está nem aí para esse mundo careta, patriarcal, cheio de dirigentes que é tudo homem, da pior espécie. Agora estão dizendo que o Collor de Mello, vocês não devem ter ouvido falar, vai ser preso. Collor de Mello preso. Esse cara tinha que ter sido preso há 30 anos atrás. Na minha opinião, esse cara não tinha nem que ter nascido, Collor de Mello, nem nascido. Aliás, tem várias pessoas que não deveriam nem ter nascido. E esse cara é que pegou o dinheiro da poupança, ele e uma outra canalha lá. Então, as mulheres, quando a gente tem esse bicho, esse id, a gente tem uma força. Então, eu vou passar aqui para ver qual o bicho do nosso segundo chakra e o bicho do nosso terceiro chakra também, que é o Manipura, um bicho que nos dê força. Eu vou passar a mão aqui. Coloca a mão no teu umbigo, um pouco abaixo do umbigo, no umbigo, para você que está aqui comigo. Aí vem o arcano do esquilo, do esquilinho. Esse é o nosso bicho. O que é o esquilo? Desconfia. Desconfia. Vai embora rapidinho. Não tá legal? Cai fora. O Gaspareto falava uma coisa que eu gostava muito, ele falava assim, o que é ruim, tem a ver com o esquilo. Lógico que não é bem assim, mas tem horas que tem que ser, o que é ruim é ruim. Ah, esse emprego não é tão ruim, é muito ruim, é muito ruim. Não adianta eu ficar fingindo, é muito ruim.
Quando eu estava na outra escola, que não é mais minha, é uma universidade, isso é o meu passado, hoje é Humana e Amor. Foi feito um site para mim que era horrível o site. Aí o pessoal que trabalha comigo falava assim: "Não, não é tão feio". Falava: "É horrível, horrível, porque o que é ruim". E o esquilo ele cai fora. O esquilo é o nosso bicho que diz: "Eu não vou mais ficar aqui. Eu não vou mais te ouvir". Tinha tem uma pessoa específica que fica o tempo inteiro falando comigo, e ele quer que eu viva a vida do jeito dele. Ele fala para todo mundo o que os outros têm que ser. A gente tem que ser esquilo, ele fala: "Não quero te ouvir, não quero". O Gasparetto falava: "Nosso ouvido não é pinico, não é pinico para as pessoas defecarem e urinarem no nosso ouvido". Então o esquilo fala, tô falando do teu chakra do umbigo e do umbigo um pouquinho mais embaixo, e do meu também. Vai embora, ligeirinho. O que é ruim, desse chakra. "Ah, eu tenho um filho que eu não estou legal com ele". Não, você não vai embora do filho. Estou falando de modo geral, sabe, quando eu trabalhava no Unibanco e na Votorantim, tinha um tal de amigo secreto. Esse negócio de amigo secreto, eu ficava um ano já estressado. Acabava um, já ficava estressado com o outro. Porque era, lógico, tem amigo secreto que é legal. Acho que não existe mais isso, né? Mas era uma falsidade, uma mentira aquilo. Só que eu estava no Unibanco, não podia sair, era um office boy praticamente. Mas uma mentirada. E o esquilo diz: "Ah, Otávio, vai embora. Não, não vou participar de amigo secreto, eu não vou participar". Esse é o esquilo. Ele faz você sair dali, você correr dali, tá? Você não viver aquilo. Esses dias eu falei para você aqui na outra aula, num cartório, fazer um registro do imóvel que estava atrasado, 20, 30 mil reais. Eu fiquei paralisado no cartório, porque não é certo, é errado, é injusto, é ganância, é perversidade, é mentiroso. Não o cartório, quem fez essas leis, sei lá, difícil saber se quem fez ou quem obedece. Parece que tirou o meu ki, toda a minha energia vital foi embora de estar ali. E eu vou ter que ir lá esses dias de novo, eu vou ligeirinho, entre e saio voando, porque não é certo isso, não é certo esses valores. Não é certo você compra uma casa que é o teu trabalho e você ter que pagar um imposto por esse monte de cafajeste que dirige supostamente esse planeta. Vai embora de tudo isso. Esse é o esquilo, tá bom? Agora vamos falar do teu coração. Uau! Vamos falar do teu coração, tá? Vamos atuar aqui. Exatamente, exatamente. Quando a gente vai num lugar desse, a Larie fala aqui para mim, a gente endurece, a gente fica frio, a gente morre um pouco, a gente fica gelado. Eu tenho compaixão de quem trabalha com essas coisas, que você sabe que não é certo. Você sabe que não é certo. Então, vamos lá. Vamos falar do teu coração, agora é coisa boa. Tarô do Osho. Como põe a mão no teu coração, como eu posso estimular esse chakra do coração? Como eu posso fazer esse chakra do coração ficar uau, uau? E no nosso mapa astral, se você tem uma casa que tem peixes. Essa casa onde tem peixes no teu mapa astrológico, ali o teu coração tem que pulsar. Ali teu coração tem que viver. Então eu venho aqui e para o nosso coração, para estimular o nosso coração. E vem o arcano do renascimento. Olha que lindo. Renascer a todo dia, perdoar, começar de novo. Tem um filme que se chama A Concepção. Assiste A Concepção, com Matheus Mastergind. Matheus Mastergind, né? É, e esse filme é incrível, Matheus Mastergind, A Concepção, que ele tem um grupo de pessoas, cada dia ele nasce de novo. Cada dia ele nasce de novo. Então, hoje eu estou bravo mesmo com algumas coisas. Não tem nada a ver com o governo, nada disso. É com coisas de
pessoas que não cumprem prazo e me complicam. É, mas amanhã eu vou estar legal, porque a gente precisa renascer, a gente precisa, perdoar, começar de novo. Olha que figura mais linda isso, é Krishna, que é uma divindade, toda azul, azul significa que ela vive no estado de paz, ela está dançando sobre um leão. Não é como o arcano do tarô, a força que está lutando com o leão, ele está dançando, ele está brincando com a vida, ele está em cima de nuvens, em cima de um camelo também. Essa imagem também representa 3 estágios do homem. Nós podemos ser um camelo, que é cabeça dura, que não sai do lugar. Nós podemos ser um leão, que é sempre brigando com tudo. Ou nós podemos dançar com a vida. Mas ela chama renascimento, começar de novo. Como diz a música da Simone, começar de novo e contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido. Acho que é isso, tá bom? Eu cantando sou um ótimo tarólogo. Mas o que, que a gente faz? Imagina que você vai atender com o tarô. Eu quero dar essa dica para você agora. Você põe a mão na pessoa, você põe a mão na pessoa, você põe a mão no meu coração. Você põe a mão no meu coração. E com a outra mão você tira uma carta para falar do meu coração. Isso é muito legal. Você põe a mão no teu coração e vai tirando cartas para você, arcanos do tarô, né? Qual arcano para mim melhorar a minha mente, que é esse daqui? O meu corpo mental. O que que vai melhorar o meu corpo mental? Então deixa eu ver que tarô que eu vou usar aqui. Para o nosso corpo mental, corpo mental. Ah, vamos ver um bonitinho. Eu vou tirar esse tarô da criança, ele é muito lindo. Eu vou tirar 2 para você, tá? Para você. Põe a mão na tua garganta, vou tirar 2. Que a nossa mente é muito astuta, é muito velha, é muito chata, muito reclamona. A minha, né, que sou quase um sessentão. Você é jovem, mas a mente cada ano vai ficando mais chata. Então eu vou tirar um arcano para minha mente e para tua mente que está comigo. Então vem esse daqui, que é o tarô do dragãozinho. Ele é muito bonitinho, tá? Chama Cartas do Dragão, é da editora Pensamento. Ele é muito mágico mesmo, esse tarô. Ele traz uma bondade, uma inocência. Então ele diz assim, saiu amor, olha que lindo. Amor é aquilo que a gente sente quando fecha os olhos e deixa que tudo se transforme num céu estrelado. E a gente sabe que não existe nada nem ninguém que faça parte desse céu. Olha que lindo, né? Amor é quando a gente fecha os olhos e deixa que tudo se transforme num céu estrelado. Isso é amor. Eu acho que amor é conexão também. Alguém falou isso no Paranormal outro dia e eu achei tão lindo. Aí diz assim: deixe que as estrelas iluminem seu coração. Isso é para esse chakra. Quando a nossa mente estiver muito astuta, pense em amor. E agora mais um aqui dele também para falar para o nosso mental. Como eu posso não ser tão mental, né? Como o Osho fala, sinta mais e pense menos, porque hoje o mundo é muito mental. Então coloca a mão no teu chakra da garganta, Vishuddha Chakra. Aqui, esse aqui. Vem o dragãozinho da paz, que na verdade não é um dragãozinho, é um cavalo marinho, né? Um cavalo marinho. Cavalo marinho, não sei se você sabe, tem aquela música do Legião Urbana, que no final ele fala cavalos marinhos, que se chama Vento no Litoral, que é muito triste, né? Que ele fala da bissexualidade dele, do Renato Russo. Cavalos marinhos, ele gosta de homens e mulheres. Mas aqui o cavalo marinho diz também, é quando a gente não tenta convencer ninguém. Olha que lindo. Quando a gente não tenta convencer ninguém daqui. A gente deixa o outro fazer as coisas do jeito que ele quer. Porque confia nele e sabe que ele pode fazer as coisas muito bem. Aí fechando aqui, deixe que os outros expressem sua própria sabedoria.
Difícil isso, né, porque a nossa mente quer controlar muito. Então você está entendendo? A Ana Paula que estou dedicando essa aula para ela, você põe a mão na pessoa e vai puxando arcanos do tarô em cada chakra dela. Então agora você vai pôr a mão aqui em você, e se um dia você quiser usar esse método, você vai atender outra pessoa pondo a mão aqui em você também. E aqui é o nosso propósito de vida, é o nosso maior, é o nosso junto com aqui. Então o que eu vou usar? Vou usar as cartas do caminho sagrado. Uau, as cartas do caminho sagrado. Que é o tarô que eu acho que todo mundo tem que ter na cabeceira da cama. É um tarô que você acorda, você tira um arcano para gerar um propósito na tua vida. Mas, Otávio, eu não vou ficar viciado por isso. A gente liga em Instagram, TikTok, você vai abrir um desse. E são 56, eu acho, figuras lindas. E todas espirituais. Então, para você, põe a mão aqui, eu vou passar a mão nesse daqui, que é uma coisa muito superior, é um propósito de vida mesmo, é uma coisa grande. Então vem esse daqui, ó. Sinais de fumaça. É uma imagem, né, de uma fogueira soltando sinais de fumaça. E dentro da tradição tribal, sinal de fumaça é muito lindo isso, né? Primeiro porque eu falei para a gente olhar para esse chakra, que é um outro olhar. Aqui a gente olha com o olhar da mente, aqui a gente olha com o olhar da compaixão. E sinais de fumaça é perceber os sinais, o que, que a vida quer nos mostrar. É perceber que eu não estou vendo as coisas, com esse olho da intuição. Também significa uma intenção, sabe, eu tenho falado muito sobre espiritualidade, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas hoje desse mundo espiritual que traz muita espiritualidade para o corpo e para você. E acabo não vendendo muito cursos, nem sendo um sucesso, um monte de coisa, mas eu continuo com essa ideia. Porque eu acho que espiritualidade é sobre você, sobre você. Espiritualidade não é tentar entender como a Atlântida foi destruída. Isso você pode ler porque é curioso, é ótimo ler, super divertido, mas não é sobre entender os arturianos, que é incrível entender os arturianos, se você não entender sobre você, entender sobre tua vida. Espiritualidade você pode sair em astral, mas nunca sair em astral se você antes não for no parque com o teu filho, se você não ama uma pessoa, se você não faz teu trabalho legal. Espiritualidade é sobre você, não é sobre alguma coisa que está fora de você. Espiritualidade, isso é intenção. É você cuidar do teu corpo, é você comer menos, é você jejuar. Antes de dormir, minha mãe me ensinava que espiritualidade é falar: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Minha mãe me ensinou, isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Então, espiritualidade não é saber o que eu vou fazer depois que eu morrer da outra vida. É saber o que eu vou fazer agora. Espiritualidade é ter uma vida de paz, uma vida simples, uma vida com mais amor e menos ganância, com mais amizade e menos avareza. Então, é lógico que se eu faço uma live falando de como a Atlântida foi destruída, tem 1000 pessoas que assistem, mas eu não vou falar isso. Mas você sabe, sempre que eu fiz eubiose, fiz Rosa Cruz, eles falam isso o tempo inteiro, e nunca me interessou nem um pouco nada disso. Mas eu estudava, acho legal. Então, esse arcano falou para você, tem uma intenção de espiritualidade na tua vida. Espiritualidade é sobre você, tá? Não é sobre o que está fora de você. Porque se você está legal, você vai ter intenção de amor para os outros. E olha só, você não precisa concordar comigo, tá? Eu não sou dono da verdade, são só opiniões. E agora vamos para esse chakra aqui, que é a iluminação, o Sahasrara Chakra, a mensagem do Sahasrara Chakra, do chakra maior de todos. Coloca a mão na tua cabeça, eu vou beber uma água, e nós vamos buscar essa mensagem aqui no Sahasrara Chakra. Se você atende com tarô, você vai pôr a mão no Sahasrara Chakra da pessoa,
com a outra mão você puxa um arcano do tarô, e pode ser o tarô normal. Eu uso vários tarôs, você sabe, mas você pode usar os 22 arcanos normais. Mas mão aqui na cabecinha, uma mensagem do que existe de mais sutil, do que é prioridade na nossa vida. Esse daqui. Uau! Uau! Mas nem se desaceleração. Desaceleração. O que que significa isso? Vai mais devagar. Respira. Eu estava vendo esses dias que a Covid, uma doença terrível, irreal, né? Matou milhões de pessoas, Covid. E a depressão, no mesmo período, matou 60 vezes mais. Eu não lembro exatamente os números. Foi o Juliano Pimentel, que é um cara que fala de ansiedade, falou. Mas se a depressão, se o Covid matou 1 milhão, a depressão matou 60 milhões. 60 milhões. E muitos de suicídio. E esse arcano, desaceleração, a gente tem que ir mais leve. Eu acho que esse arcano é aquela música do Lenine, Paciência. Tudo que tem naquela música é o que fala aqui. Então, o nosso plano mais sutil fala de desacelerar, de ir mais devagar, de aproveitar o que está acontecendo. É o que eu falei para você, a espiritualidade é sobre você. É sobre andar na rua pisando, sorrindo para os outros, ou é andar na praia, olhando o mar. Hoje fez um dia lindo aqui no Guarujá, um outono maravilhoso. Então, essa é a interpretação. Você viu que eu coloquei um arcano para cada chakra, e você pode chamar isso de leitura dos chakras ou leitura da aura. Porque, como eu falei no começo, às vezes você vai lá com a mão, assim, mas a gente acaba olhando a pessoa, imaginando um monte de coisas. E, e o tarô, ele vai além, ele entra em contato com. O tarô tem um axé, uma força que está por detrás do tarô. Quando você concentra, quando você respeita o tarô, quando você sabe o poder daquilo, quando você é um instrumento do tarô, porque não o tarô é teu instrumento, são símbolos sagrados. Você fala para o tarô apontar direções para você. E o tarô, ele inclina. É como a astrologia. Quando eu gravo um mapa, tudo que está lá são inclinações que eu falo para as pessoas. Tudo que está lá são situações que ela deveria viver. Mas eu não falo, vai acontecer isso. O grande tarô, ele mostra caminhos. Vai por aqui, vai por ali, observa aquele outro. O grande astrólogo, em vez de falar, você, leão, vai brilhar, não. Você vai falar, você, leão, tem uma tendência para brilhar. E se você aproveitar essa tendência para brilhar, você vai cumprir com o teu dharma. Você, libriano, tem uma tendência para amar muito. O Libra é o signo do amor, né? Mas pode ser que você nunca ame. Só que você jogou tua vida na lata do lixo. Você, Áries, você vem para plantar um monte de sementes. Mas pode ser que você não plante. Pode ser que você entre numa situação na vida e fique nela a vida toda. O que para o Áries é o fim do mundo. O Áries é bom fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E quando alguém chega para uma alma ariana e fala, você não pode começar tudo e parar no meio, você fala, por que não? Por que não? Por que todo mundo precisa terminar tudo que começa? Quem tem que terminar é Touro, Virgem e Capricórnio. Eu tenho Áries na casa da faculdade. E toda vez que eu entro numa faculdade, já fiz um monte, eu brigo com o MEC, com a Secretaria de Educação, com aquelas provas. A última faculdade que eu fiz aqui no Guarujá, mandaram fazer um trabalho que é a diferença no mundo. Como a gente pode fazer uma diferença no mundo? Achei lindo. Falei, putz, eu vou amar fazer esse trabalho. Era uma faculdade de constelação familiar, faculdade mesmo. Putz, vou adorar fazer um trabalho. Aí cheguei lá, fui falar com o instrutor, eu vou fazer de bichos. O instrutor falou para mim, de bichos não pode. Falei, mas a minha diferença no mundo é com animais. Ah, mas o MEC, a Secretaria de Educação, não permite que um trabalho de diferença no mundo seja com bicho. Então, banana para o MEC e para a Secretaria de Educação. Não para todos, para os que falaram isso, que são os donos lá, os líderes.
Porque você falar para alguém que ama os animais, que você não pode fazer um trabalho de situações para os animais aqui do Guarujá não comerem plástico, não comerem lixo, as tartarugas, não, só pode ser com gente. Então eu não faço. Porque eu tenho Ares na casa dos estudos superiores, eu sou muito briguento, tá bom? E você tem Ares em algum lugar do teu mapa também. E nesse lugar você é briguento. Você é briguento, você não pode. No meu é na casa 9. Escreve para mim que casa que está teu Ares. E deixa as tuas perguntas aqui para mim antes da próxima lição que eu vou te dar. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês gostariam de me perguntar alguma coisa? Ana Paula, você está aí? Pessoal lá do Astrologia e Tarô, querem me perguntar algo? E as coisas dão certo, viu, Guilherme, porque eu respeito muito o tarô, eu respeito muito vocês, tá bom? Então aí o tarô acaba se desenhando. Bebel, há quanto tempo? Quanto tempo? Não, Áries em Marte, não. Você tem Marte em Áries, Guilherme, mas em que casa tá? Em que casa que tá esse elemento, né? Porque nós temos os 12 signos, todos nós temos os 12 signos. E então, eu sou de Libra interiormente, ascendente Leão, Lua em Leão, mas a gente tem eu tenho Ares nos estudos superiores, eu tenho Peixes na sexualidade, por isso que eu estudo sexualidade sagrada, que é o Maituna, dou aulas de Tantra, não esse Tantra bobo, que tem Tantra para valer. Aliás, agora fui convidado para dar um curso de Tantra lá em Floripa, agora em julho, estou tão feliz. Vocês estão convidados para estudar Tantra comigo em julho, lá em Floripa, no espaço do Templo Nefertiti. Ah, então, na Paulo Ares, na 1 é a tua imagem, né? A tua imagem é briguenta, assim. Você pode ser muito impulsiva, não parar para pensar, agir muitas vezes movida por uma raivinha, por uma irritação, não é? Ares na 10, a pessoa briga com os governos. A Sandra Valentim vai ser lá daqueles partidos que brigam com o governo. Aqui no Brasil eu não tenho nenhum, acho que muito assim, que briga para valer mesmo, né? Tipo aqueles que tinham no Peru, né? Arfac, sei lá, umas coisas bem pesadas assim. E Ares na 10 pode dar briga com o pai também, né? Porque casa 10 na astrologia é o nosso pai também, tem relação com o nosso pai. Mas, meus irmãos, façam perguntas, façam perguntas. Vocês entenderam que eu ensinei um método para você pôr a mão, ler a aura da pessoa com o tarô, que é o que ganhou aquele programa lá, Os Paranormais, porque o cara ia com o tarô, interpretando o tarô para fazer as... disseram até o nome dele aqui agora há pouco. Porque o tarô dá respostas incríveis, e para mim só o tarô dá. Nenhum outro oráculo dá. Só o tarô que alcança esse nível, na minha opinião. Ok? Pela egrégora que está por detrás dele, ele consegue muito fundo. Tanto que essa interpretação que eu fiz aqui para você, eu não usei tanto o tarô, eu usei alguns baralhos mais alternativos, né, que são muito úteis também para interpretação. E agora eu quero falar de um outro para colocar em cima do mandalá astrológico. O mandalá astrológico é uma forma de interpretar com 12 arcanos. Eu acho que vocês vão gostar muito disso. Vamos lá. Hoje, como eu estou dando uma aula aqui para uma turma, tem um monte de gente aqui comigo, gratidão, gratidão, eu vou longe, tá? Mas quem quiser ir embora, eu entendo. Ainda vou dar uma meia hora, vai ser 2 horas de aula, né? Eu já estou aqui 1 hora, 24 minutos e 42 segundos. Tá bom? Então, vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Quando nós fazemos um mandalá astrológico, o que é um mandalá astrológico? É aquela interpretação de tarô. As pessoas falam leitura de tarô, leitura. Eu não falo leitura porque o tarô você não lê, tem nada escrito ali.
São símbolos, são mandalas. Então eu falo interpretar o tarô. E a forma como você vai interpretar eu chamo mandalá. O Brasil fala mandala, mas tanto faz. São mandalás onde você vai colocar os arcanos, colocar todos eles em forma de 12. Inclusive, se você pegar o teu mapa astrológico, você tem 12 casas astrológicas. Provavelmente você já fez o mapa comigo, porque o pessoal que me segue, que faz curso comigo, a primeira coisa que faz é o mapa. Se não fez, está convidada ou convidado. Então você tem 12 casas. Então você pode, por exemplo, chegar na internet e imprimir o teu mapa, imprimir o teu mandala astrológico, teu desenho. E esse desenho é sempre legal você ter, porque ali está uma foto do céu na hora que você nasceu. O desenho do teu mapa é uma foto do céu na hora que você nasceu. Quando eu interpreto o mapa, eu olho aquele desenho do mapa, que é uma foto do céu na hora que você nasceu, ok? E é interessante porque você olha aquele mapa, você pode ter um tarô como esse, Cartas do Caminho Sagrado, dos tarôs alternativos, se você fala, Otávio, diz o melhor para mim, o melhor é esse. Ah, mas isso é uma opinião. Sim, é uma opinião. O melhor é esse. Esse aqui, como tarô alternativo, ele é incrível, porque sim, você vai entrar em contato com os mentores. Nesse tarô, você vai entrar em contato com os mentores da tradição xamânica, dos povos originários, que são chamados de índios, de tribos, os povos originários. Então, cada um desses arcanos, são 44, tem uma força, um axé, tem mentores por detrás disso. Eu creio nisso. E quando você pode, então, misturar os arcanos, tem formas mais sofisticadas de misturar, que você põe na mesa, depois você faz um corte só, junta, e você vai colocar um arcano para cada área da tua vida. Para cada área da tua vida no mapa. Eu vou fazer isso com você, tá bom? Eu só preciso aqui me concentrar. Eu vou puxar um arcano para cada área da tua vida agora. Você tem teu mapa, aquilo é uma promessa de vida. Mas e agora, nesse momento que você está aqui falando comigo? Vamos olhar o que você pode estar vivendo em cada área? Deixa eu me concentrar. Nossa, eu peço muito para que isso dê certo, tá? Para que sirva para você de coração. Todos os meus mentores aqui, faz isso ser encantador para quem está aqui. Um corte. Vamos lá. Com relação à tua imagem, que é casa 1, já pôr no teu mapa, vem esse arcano que é o espírito do conselho. São pessoas conversando para tomar uma decisão. Espírito do conselho. Então, o que está dizendo? Que no teu corpo físico, na tua vida, que é a casa 1, que é o teu ascendente, é o de fora. Tome decisões, haja rápido. Sabe, a gente demora muito para tomar decisões. E decisão é um músculo que nós temos. Quanto mais você toma decisões, mais forte você fica. Como é que eu faço para tomar decisões? Tome. Quanto mais decisões você tomar, mais você vai ter esse hábito de tomar decisões e não adiar as coisas. Por que você acha isso, Otávio? Eu não acho nada, é o que está aqui. E o grande tarólogo não fala o que ele acha. Segundo, a parte de dinheiro, de valores, vem o arcano, o grande espírito da fumaça. O grande espírito da fumaça. O que significa isso? São os reflexos, né? Não se deixe iludir. Sabe, às vezes a gente acha que é o bonzão, ou a gente se põe muito para baixo. Às vezes a gente acha que consegue fazer uma coisa e não consegue. Não se deixe iludir. Esse é o grande espelho da fumaça. Tem os pés no chão com os valores, tem os pés no chão com o teu potencial, com a tua vocação. Agora, comunicação, que é a casa 3. 1, 2, 3.
Comunicação vem o escudo do sul. Ah, isso aqui é bonitinho. Se comunique como uma criança, de maneira mais leve, mais inocente, brinca um pouco mais, fale palavras, gostosas, palavras alegres, tá. Isso saiu para tua comunicação, que é o espírito da criança, tá bom. Agora para tua família, veio os seres do trovão. Que é seres do trovão? É o trovão mesmo, né, com a tua família você tem que impor limites, você tem que achar o teu lugar ali, você tem que ser mais forte nesse momento. Você tem que proteger o teu espaço, proteger o teu núcleo. Eu acho que família invade muito a gente mesmo, né, nossa, invade muito, 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 muito. Então você tem em família você tem que pôr limites. Na tua comunicação ser mais amoroso. Na tua vida externa, você tem que tomar mais decisões. Decisões. Agora vamos falar hã, de brincadeira, de namorar. Eu não vou falar de filhos aqui. Filhos eu não teria. Às vezes você tem 3 filhos, 4 filhos, eu gostaria de um arcano para cada um. Mas a casa 5 desse mandalá é filhos. Mas eu vou pôr como namoro. Então veio o berço. Você precisa mais de aconchego, de fazer aquela conchinha, de criar um enamoramento mesmo, de com a tua parceria afetiva olhar nos olhos e falar: "Eu te amo". Isso acaba servindo para filhos também, né, que é a casa 5, de criar um berço nessa área de filhos e de namoros, que você possa tocar o coração, que você possa respirar junto, sabe, que você possa, a gente fica bravo às vezes, joga todos os nossos bichos na pessoa amada, né, e aqui está falando não, para a gente passar mais questões amorosas. Agora o teu trabalho. Teu trabalho vem o coral. O coral é você precisa se alimentar mais. Esses dias eu estava falando com o Roberto Chiniachik, que acabou virando um amigo, Roberto Chiniachik, e ele falou assim para mim: "Otávio, para mim nunca tá bom". Falei: "Como assim? Você é tão espiritualista?" Ele falou: "No trabalho, para mim nunca tá bom". E esse é o arcano do alimento. O que que significa? A gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode ir mais adiante no trabalho. Estudar mais, entregar mais, encantar o nosso cliente, o nosso paciente. Eu criei agora há pouco tempo um curso, né, que se chama Super Terapeuta, que é um nome idiota, o nome mais estúpido que existe. Mas para mostrar que hoje tem muitos terapeutas que são muito fracos, e que nunca vão encantar, nunca vão ter cliente, porque eles não oferecem nada. Eles pensam que oferecem, mas não oferecem muito pouco, não tem um método. Então no teu trabalho, você é um dentista, você tem que aprender coisas novas. Você é um um jardineiro, fazer um jardim diferente, não importa, você é um lixeiro. Tem um lixeiro aqui no Guarujá que ele vai cantando, é tão bonitinho. Então, no trabalho, é o que vem aqui hoje para você. Para mim, nunca tá bom. É o que vem. Você tem que se alimentar cada vez mais. Você não pode parar numa zona de conforto. Casa 6. Para casa 6, não, depois eu tiro uma para saúde. Casa da união mais profunda, que seria uma espécie de casamento, alguma coisa assim, né? O cocar. O que é o cocar? Avançar. Sair de um lugar comum, buscar novas aventuras, se afastar um pouco para sentir saudades. Para quem mora separado, morar junto. Para quem mora junto, ficar um tempo distante. Pensar coisas novas, coisas que você nunca fez. É o que está falando para ti na união afetiva. Nas transformações, veio o vaso mágico. Toda transformação, é o que está escrito aqui, vem hoje para você de uma cura. Algo precisa ser curado. E, nossa, isso é muito bonito, né? Porque quando a gente realmente se cura, um horizonte abre-se para nós. Porque, por exemplo, se eu tenho muita coisa mal curada, eu não consigo enxergar nada de novo. A cura faz a gente ver
que existe uma outra vida nos esperando em algum lugar. Uma outra vida. Tem uma outra história. Essa é a cura. Viagens, ideal de vida é a... De novo? Ah, não. Roda de cura. Então, se você for viajar, faça uma viagem que você pode mudar de ciclo na vida, sabe? Depois dessa viagem, eu vou mudar um ciclo. Eu vou me curar também. Você sabe que eu fui para Santiago de Compostela e é muito curativo. E esses dias eu vou para algum lugar, não decidi ainda, mas semana que vem eu vou dar uma viajadinha, porque eu estou precisando rever umas coisas em mim, da minha ligação com o mundo. Dentro está tudo tranquilo, mas no mundo. E às vezes a gente precisa disso, porque esses dias eu falei para não sei quem, cuidado com essa história que o problema está sempre dentro. Isso é uma grande mentira, uma grande mentira. Não, o problema está sempre dentro de você. Isso é uma grande mentira, que faz você se sentir culpado, culpada. Às vezes o problema está no mundo em que você vive, ou num trabalho que você vive, que não é o teu trabalho, ou no mundo que você vive. Às vezes teu lugar é no mato e você está na praia, ou você está na praia e o seu lugar é na cidade grande. E o mundo tem muitos problemas para achar que todos os problemas estão dentro de mim. Não. Tem muita coisa na tua vida que não anda, talvez, porque fora não está legal. Então, viagens, se cura, muda um pouco de ar. Ambições, vem o bastão que fala. Tenha pontos de vista diferentes, bastão que fala. Nossa, está saindo tanto coisa de mudança para você, e para mim também, né? Tanta coisa de mudança. Então, essa é a casa 10. Ter pontos de vistas diferentes. Olhar as coisas de forma diferente. A amizade, que é a casa 11, vem. Essa daqui é fertilidade. Como que é o nome disso? Cocopele. Cocopele. A gente precisa alimentar um pouco as nossas amizades. Fertilidade. Eu tenho um amigo meu, o Todinho, que é o Márcio Todei, que é um baita amigo, assim, um amigo daqueles que, de vez em quando eu ligo para ele e falo, Todinho, eu te amo. Ligo para a Monja Quen, que é minha amiga também, eu te amo. Então, amigos de verdade mesmo, sabe? Então, cultiva, é o que está aqui, não é o que o Otávio pensa. Fertilidade com os amigos. E, finalmente, a parte espiritual, que é essa daqui, vem a cesta de carga, que é ter fé, autoconfiança. Você precisa confiar em você. O Paulo Coelho falava muito uma coisa, que se você conspira com o universo conspira com você. Mas se eu falo assim, eu vou parar de fumar, você está conspirando com o universo. Se você não cumpre, o universo inteiro não vai cumprir com você. Não vai cumprir com você. Sabe? O que você prometer para o universo, você tem que ter autoconfiança de realizar. Autoconfiança de atrás. Autoconfiança de, tá, eu banco. O Gasparetto falava muito isso para mim, né? A gente tem que bancar. Eu me banco na minha vida, eu estou a meu favor. Então, isso é esse arcano. Cadê ele? Está aqui. De autoconfiança. Espiritualidade aqui, então, cesta de carga. Saber lidar com as cargas, com as dificuldades do mundo. Saber que, sabe, tem um mantra, eu falei dele ontem até, que diz assim, tudo vai acabar bem. Eu adoro esse mantra. Tudo vai acabar bem. Então, se você é astrólogo, está estudando comigo para isso, você vai ter as casas astrológicas, coloca um arcano do tarô em cada uma das casas. Das cartas do caminho sagrado, do tarô do Osho. Se é para o presente, se determina é para agora, começa com o fim, se é para agora. Se é para o futuro, se determina é para o futuro. Se é para o passado, é para rever o que eu fiz e aprender com isso, tá bom? Esse é um método incrível, você tirar uma revolução solar, que é uma previsão astrológica, e colocar o tarô em cima da revolução solar, ok? Deixa a tua pergunta aqui para mim.
Meus irmãos, 1h40, vocês gostariam de me perguntar alguma coisa, Ana Paula? Pessoal que estuda comigo, meus irmãos do Instagram, meus irmãos do YouTube, não é? Porque minha voz agora já está limitada, infelizmente. E eu espero que tenha sido abençoado, né, essa aula do tarô. Eu devo muito ao tarô e eu quero muito. Hoje eu penso muito no que eu vou deixar para o mundo, que é o meu legado. E eu quero deixar, eu e a Mônica Bonfilho, né, que também mexe tão legal com o tarô, que vocês usem o tarô como um guia muito abençoado, que abra a nossa mente, que permite que eu vá muito além. Não que o tarô, eu tenho que pensar por mim mesmo, eu tenho que refletir, como diz Sócrates, uma vida não refletida é uma vida que não vale a pena ser vivida. Mas esses símbolos, esses oráculos, eles ajudam muito, né? E esses que eu digo é o tarô, ou as cartas do caminho sagrado, ou o tarô Zen do Osho, tá bom? Vai sim, Guilherme, faz essa viagem aí para o Acre, nossa, vai ser maravilhoso você ir lá para a cura. Você gostou mesmo, Ana Paula? Vê se faz sentido, porque fiz muitos jogos, né, com o tarô aqui, 1h41, para você ver como eu uso as palavras, né, ser super objetivo e, e sempre usar o tarô e a astrologia junto, quem conhece, né? Espaço Infinito, como é teu nome? Você é tão gentil comigo, como é teu nome? Não, Duda, não precisa ter mediunidade no tarô, não. Eu acho que mediunidade é nos búzios. Eu acho incrível Búzios. Búzios mas eu imagino que no Búzios, de um modo geral, porque tudo tem exceção, mas nos Búzios você tem que ter mediunidade. Tem um livro da Mônica Bonfiglio, eu falando dela de novo, que se chama Búzios. Mônica dos Anjos, né, o nome dela. Chama Búzios, que tem aquele desenho dos búzios, que você pode comprar o livro, e depois você compra como que é o nome? Aquelas conchinhas, as guias, né? As guias. E você joga e pode tentar aprender, tá? Porque mexer com aquilo lá é assim como mexer com runas, adoro runas. Você pega as runas e lança, tem uma coisa para você segurar. Então ajuda muito você lidar com isso. Elise, gratidão, você é muito gentil comigo. Então, você jogar as runas, ela é incrível, mas os búzios eu sinto que é legal ter mediunidade. O tarô, não. O tarô é muito técnico e a astrologia mais técnica ainda. Ana Paula, é muito difícil interpretar tarô para a gente mesmo. Bem-vinda ao clube. É muito difícil, porque a nossa mente entra na história, a gente inverte tudo. Eu nunca conheci ninguém, Ana Paula, nem os grandes tarólogos, que fala eu uso o tarô para mim e me sinto confortável. Que o nosso ego, nosso racional, ele entra no meio dessa história e é o caos. Então sempre é bom alguém interpretar para você, né? E eu falo isso, você sabe que eu não atendo com tarô mais, eu só faço mapa astral. Então, não é nem puxando para mim, mas procura um grande tarólogo e, se você quiser que ele te guie, né, que ele te leve a algum lugar, te ajude, né, com a tua vida. Tem uma taróloga amiga minha, ela chama Nadima, anota o nome aí, Nadima. Eu não sei o sobrenome dela, é bem difícil, Nadima Schmidt, uma coisa assim. Ela é muito boa, viu? Muito boa, tem um preço legal. Ela é psicóloga, ela usa tarô com cabala, ela faz uma interpretação bem legal de tarô. Assim, aconselhamento, não adivinhação. Nadima Schmidt, enfim. E, Jéssica, é isso mesmo, interpretar para nós mesmos é o caos mesmo, tá? Por isso que, por exemplo, quando alguém joga búzios, joga para si mesmo, aí são os orixás, os mentores, né, que falam. Mas o tarô, que é uma coisa mais racional, você fazer para você, nossa, é bem difícil mesmo. Duda, gratidão ao que você escreve.
Amo vocês todos, tá bom? Você sabe o que eu falei hoje no começo da live, né, sempre que eu não estou legal, eu falo: "Vou fazer uma live", porque eu fico bem de conversar com vocês, de ensinar, é o meu papel também, sabe, o meu papel de vida é ser professor, então vocês fazem mais bem para mim do que eu para vocês. Olha quem está aqui, meu irmão Vinícius Rastrello, vou te responder já já o que você escreveu. O Vinícius vai dar um curso lá na Humane Amor, em Moema, presencial, São Paulo, né? Humane Amor, de mediunidade sem religião. Começa agora quarta que vem. Mediunidade sem religião. O Vinícius é incrível, o Vinícius é um cara do bem, ele está muito ligado ao Gasparetto, né? Ele fala do Gasparetto com um amor que eu nunca vi. Ele aprendeu com o Gasparetto. Eu tive muito perto do Gasparetto, mas o Vinícius muito mais. Ele é um cara que junta cultura com amor, com delicadeza, com uma preocupação de estar com as pessoas. Ele é como vocês que me seguem, é um amor, ele está fazendo. Falei, Vinícius, vai no meu Instagram, no meu YouTube, toda semana, faz uma live, porque ele tem muito para oferecer, sabe? De metafísica, de. Hoje ele deu uma aula aqui no YouTube que acho que fala. Não, ele não pôs ainda lá. Que a gente está cheio de pessoas que nos acompanham, né? Cheio de pessoas que nos acompanham. Ô, Vinícius, você sabia que esse aqui é o Gaspinha? E vocês também que estão comigo, esse é o Gaspinha, que é um boneco que ficava na mesa do Gasparetto, dizem, né? E agora está aqui comigo. Eu tenho mais Gaspinhas por aí. Eu tenho vários bonequinhos que ficavam com o Gasparetto e agora veio aqui para mim, graças a Miriam Morato, da Rádio Mundial. E eu amo o Gasparetto, eu tenho uma gratidão por ele. Aí eu vejo o Vinícius, o Vic Vanilla, o cara dos gnominhos, vejo esse pessoal novo chegando, né? Que passaram por mim e falam, tá, você está ficando um ancião mesmo. Mas é bom saber que tem gente nova chegando. O Vini é um jovem, deve ter 18 anos, é brincadeira. Mas eu vi ele com 12 anos fazendo teatro no Gasparetto, 12, 13 anos, é isso, Vini? E incorporando, e o Vini, ele vê as coisas, né? Ele vê, ele escuta, eu acho que é isso. E ele fez um, um trabalho, ele deu uma entrevista no Paranormal, incrível. O Vini deu uma entrevista no Isso Não É Podcast também, tá? Bebel, gratidão por ter estudado comigo. Pessoal, então é isso, tá bom? Assistam o Vini aqui depois. Amo vocês, vocês me fazem bem. Na vida a gente vai guardar sempre pessoas que foram gentis conosco. Vocês vão guardar sempre as pessoas que foram bacanas com você, as pessoas que, que você pôde contar, viu, Vini? Isso é para você e para todo mundo aqui, para Bebel e para o Anderson, para todo mundo, para Ana Paula. E vocês me fazem muito bem, tá bom? Se um dia eu ver vocês, eu vou ficar muito feliz. Se eu nunca ver vocês pessoalmente, que vocês tenham uma vida extraordinária. Gratidão.